Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao podcast do Botafogo Notícias, do BFR Notícias, tá? Hoje estamos com o nosso time completo aqui, nosso parceiro Doug e Guilherme. Vamos debater um pouco sobre a semana do Botafogo, falar sobre o próximo jogo, comentar sobre contratações, Rafael, muito mais, tá? Então, Doug, seja bem-vindo. Salve, salve a todos os amigos do BFR Notícias. Semana agitada do Botafogo. Agora a gente tá com uma. As notícias do Botafogo têm sido assim bem animadoras e empolgantes. A gente tá num momento diferente, né? Como o presidente do César Melo falou, a coisa virou. É isso, a coisa virou. Mares, há coisas que só acontecem com Botafogo, né? Tomara que agora só aconteça coisa boa. Fala, Guilherme, seja bem-vindo. Dá seu pitaco aí, boas-vindas pra galera. Fala, rapaziada, beleza? Cara, hoje a sexta-feira começou com todo mundo pedindo notícia lá no Twitter e acabou que a gente teve uma chuva de notícias, né? Eu li um comentário lá e eu vou reproduzir aqui. Esse é o Botafogo que eu não conheço, mas é o Botafogo que eu gosto. A coisa virou. Valeu, rapaziada. E antes de começar o nosso podcast, temos que falar dos nossos patrocinadores. Estrela Bet, patrocinador oficial do Fogão e parceira do perfil do Notícias do BFR, BFR Notícias, tanto faz, a ordem dos fatores não importa o produto. E nosso patrocinador, @aprenda.mate, perfil no Instagram, né? Se você quer aulas de matemática de qualidade, com precinho camarada, e para galera seguidora do perfil, tem 30% de desconto. Corre lá, segue o perfil, manda sua mensagem e vem garantir o seu gabarito em matemática, já é? Então vamos começar aqui nossa brincadeira, nossa resenha, falando de dois assuntos relacionados ao jogo de contra o Boa Vista, que foi muito ruim, mas que a gente precisa abordar, né? A lesão do Rafa e o lucro do estádio, né? Mesmo com público baixo, teve um lucro ok, e a comparação na época de mais Botafogo e anteriormente, que a gente botava 30 mil pessoas e tinha prejuízo. Então fala aí, Doug, sobre essa situação do lucro do Botafogo. Esse jogo, lucro do Botafogo não, né? Do empresário no jogo do Botafogo com somente 2 mil pessoas. Cara, é surreal, né? Porque antigamente, na outra gestão, né? A torcida colocava ali 30 mil, mais de 20 mil, né? Assim, nos jogos. E a gente via um lucro baixo e até às vezes prejuízo. Normalmente dava prejuízo. Era raro ver tendo lucro em jogo do Botafogo. E aí culpavam a torcida por causa disso. E torcedores já questionavam, olha, os gastos estão altos. O Botafogo tinha dados ali, se não me engano foi o Thiago Pinheiro que publicou uma vez no Twitter, que comparando com os times da Série A, o Botafogo gastava o dobro assim com o estádio, com manutenção do estádio, com serviços dentro do estádio. Então assim, gastava o dobro em relação aos outros e aí por isso não tinha lucro. Aí agora, a gente viu nessa gestão nova no ano passado, quando voltou a ter torcida, e voltou assim, tendo 5 mil, 7 mil, e estava dando lucro. E agora um cara, esse empresário, né, comprou o mando do jogo do Boa Vista e Botafogo, levou lá para o Newton Santos e deu lucro com 2 mil torcedores. O cara teve lucro ainda pagando aluguel e tudo. Então, assim, deixa a gente na dúvida de como era a gestão passada, como estava sendo administrado o Newton Santos antes, por que, que agora está dando lucro e antes dava prejuízo com público alto. Mas, assim, com público pequeno a gente está tendo lucro. Até o Boa Vista teve lucro, no caso, esse empresário teve lucro botando 2 mil. Antes a gente botava mais de 20 e tinha prejuízo. Não, exatamente, né? Na reta final da Série B, os últimos dois jogos, né, contra o Operário e contra o Guarani, a gente chegou a bater 600 mil de lucro, se eu não me engano, 600, 700 mil, né? Então foi realmente algo estranho. E no jogo contra o Boa Vista também teve a lesão do Rafa, né, cara? A gente estava bem empolgado, né, animado com a possibilidade dele jogar, de vê-lo com a camisa do Botafogo depois de tudo que ele fez para estar aqui, né? De passar 2021, o final do ano sem receber, aceitando ser reserva no meio de um time encaixado, onde o Daniel Borges estava fazendo uma função boa na lateral direita, né? E essa lesão aí
desiludiu, deixou a galera muito triste, né, cara? É uma lesão que, pô, é uma lesão que pode acontecer a qualquer momento, né? A gente pode estar subindo escada, andando na rua e romper o tendão de Aquiles, mas pelo menos a gente vê que tem muita gente que aconteceu isso e conseguiu voltar ainda em alto nível, né, o Doug? Sim, cara, e até assim, a gente fez uma live no Twitter esses dias falando, né? E a gente citou o Rafael e a expectativa de que se o Rafael poderia ou não jogar a Copa do Mundo, né? A gente estava comentando isso se dava para ele chegar. E antes do jogo, né, que a gente estava falando disso, aí vem essa lesão, cara, foi um balde de água fria mesmo, porque tava uma expectativa legal. Pô, o cara é torcedor, como você falou, fez de tudo pra jogar nessa temporada. E aí sofre essa lesão, que é uma lesão assim. É uma lesão complicada. É igual um jogador que teve, foi o Adriano. Ele até nem fez toda a fisioterapia, mas ele fala bastante que essa lesão matou o final da carreira dele. Então, é uma lesão assim complicada que o Rafael vai ter que cuidar bem e a gente torce para ele conseguir voltar a jogar, né? Se vai conseguir no nível que ele jogava e tudo, já não sei, mas a gente torce para ele conseguir voltar a jogar bem, poder realizar o sonho de ser titular no Botafogo, porque ele não foi titular no Botafogo, né? Infelizmente, essa é a verdade. Exatamente, né? E aí agora o Papai John tem que buscar reforço para lateral, né? Porque agora a gente só tem o Daniel Borges e um menino que sobe da base, que eu esqueci o nome dele, mas Vitor Marinho. Vitor Marinho, né, que batia falta, muito bom. Mas falando nisso, em reforço de lateral, temos um nome oferecido, né? De acordo com o site torcedores.com, Renzo Saravia, ex-internacional, atualmente no Porto, foi oferecido para o Botafogo, né? Ele aceita, o clube aceita o empréstimo e ele aceita uma adequação salarial para jogar no Glorioso, né? E aí, o que você acha disso? Vamos ver, né? Ele teve uma boa passagem pelo Internacional, pode ser um bom nome no Botafogo. Já teve um caso de lesão, né? Ficou acho que 7 meses afastado por uma lesão no ligamento. Então, assim, se ele vier bem fisicamente, é titular. Titular no Botafogo. E vai ser bom demais. Vai ser um bom reforço para o Botafogo. Então, deixa eu ver agora se foi oferecido, se vai agradar ali a diretoria de futebol do Botafogo, se vai agradar o Rafael Rezende, os números e tal. Mesmo sendo empréstimo, seria uma boa contratação para o Botafogo. Ainda mais na posição que a gente está precisando muito agora, que é na lateral direita. Exatamente, né? Antes da lesão, ele era titular do Inter, naquele Inter do Cudê, e ele estava comendo a bola. Inclusive, não saía do meu cartola. Mas, pela notícia do Torcedores, ele recebe quase 700 mil, né? Acredito que esse valor seja inviável para ele vir Botafogo. Botafogo pagar isso para ele, melhor dizendo. Mas se adequando salarialmente, estando bem fisicamente, acredito que seja um excelente nome que o Botafogo pode trazer. É um nome que a torcida do Inter gosta e o Inter realmente também queria ficar com ele, né? Só que a questão financeira não foi possível. Agora valores não assustam mais, né, Guilherme? Cara, eu tava aqui agora fazendo a pesquisa. O torcedor do Internacional está desesperado pelo Saravia vir para o Botafogo. Tem certas contratações que eu não quero, eu passo a querer, não por causa do jogador em si, mas para deixar o torcedor dos outros com raiva. Então eu quero muito Saravia. Acredito que vai ser uma boa aqui, num time estruturado, e não vai sair do meu cartola. O moleque é bom, sabe jogar bola. Ele. Verdade, verdade. E observando no outro lado, tem o Marcelo Saratio, né? Lateral do Leipzig, que estava emprestado ao Galatasaray, tinha retornado ao Leipzig para começar a temporada, mas aí com a lesão do ligamento ficou fora, né? Teve a lesão em julho, né? Tá retornando agora, quer dizer, está liberado para retornar e é um nome que está sendo analisado pelo Fogão, né? E aí, Doug, quer falar sobre ele? Conhece? Já viu, como diz o meu colega, já viu nos jornais sobre o Marcelo Saratio? Assim, não conheço até nem a pronúncia certa, eu sei qual é.
Mas, por ser um jogador do Leipzig, eles não contratam um jogador assim sem uma base de dados, né? Sem acreditar que seja um jogador com potencial. Não conheço o futebol dele, para ter ido lá por um valor bem alto, né? Se não me engano, foi 10 milhões de euros por aí, né? 12. Então, assim, pelo valor do cara, a gente acredita que o cara tem um potencial. E a gente sabe que até o nível do futebol brasileiro é mais fácil, né? É baixo, comparando com o futebol da Europa. Ele pode não ter rendido lá, mas aqui ele tem grande chance de render. Eu não conheço muito o futebol dele, não conheço nada, na verdade, do futebol dele, mas se eu agradar ali o head scout do Botafogo, agradar, tipo, pode ser uma aposta válida. O Botafogo agora não vai apostar igual o Rotenberg apostava, né? De trazer um Kelvin e ver no que vai dar. Ah, vamos trazer um Kelvin aí, se der certo deu, se não der, não deu. Vamos trazer um Barrandegui. Então, o Botafogo não vai mais negociar dessa forma. Então, assim, se você está buscando esse nome, se tem uma base mesmo para contratar ele, pode ser uma aposta válida, mas eu não vou dizer se me agrada ou não, porque eu não conheço o futebol dele, então não tem como, assim, falar uma análise de se seria bom ou não, mas torço para vir. Eu tenho uma parada assim que qualquer reforço que falam na mídia, assim, eu torço para vir e dar certo. Então, tô na torcida para dar certo. Eu só sei dele no FIFA, né? Só contratei ele no FIFA. No FIFA ele é bom, mas fora isso eu não sei não. Não conheço ele não. Mas o que me preocupa é a lesão, né? Fazer um trabalho. Foi igual mais ou menos a situação do Dedé, né, cara? Tem que vê-lo clinicamente, como é que tá, se está apto, se não está, para poder assinar um contrato. Então, ó, avançando aí nas contratações, vamos falar agora do nosso meio-campo, né? A gente está buscando aí o meio-campo. Doug, me diz, Rafael Carioca, Gabriel Pires e Romero no meio-campo, te pega? Cara, são reforços assim que mudam o patamar do Botafogo, porque vai mexer ali nas principais posições de jogo, né? Você mexe ali no volante, né? Traz um Rafael Carioca para ser um volante que sabe sair jogando. Aí na frente já vem o Gabriel Pires, que ele costuma jogar com a camisa 8, mas na função é praticamente um 10. Ele joga como se fosse um 10. E ainda tem um homem de lado que é o Romero. Então, assim, vai mexer muito na parte até defensiva e na construção do jogo. Então, muda o patamar do Botafogo. E aí, se for encaixar com outros reforços também que a gente imagina, e até a gente vai falar daqui a pouco, pô, encaixa muito bem com o estilo de jogo que o Botafogo pode ter. Então, assim, vai mudar muito o patamar do Botafogo. Mas aí eu não concordo porque ou o Gabriel Pires ou o Rafael Carioca vai ser reserva do Romildo, cara. Não tem como. Vai ser reserva do Romildo, porque o Romildo é o homem de confiança do nosso Anderson Moreira, que Papai Textor tá puto, né, Gui? Papai Textor tá puto com o Anderson. Comenta isso aí. Cara, o John Textor, ele botou a arma na cara do Anderson sem precisar levantar as mãos. Caraca, eu fico imaginando agora o Anderson puto, igual naquele jogo contra na estreia, que ele ficou revoltado com o juiz, mas ele tendo que abaixar a cabeça e ficar quietinho. Imagina, tu perder a oportunidade de fazer parte da história de um time que tá em ascensão. O Anderson vai ter que ficar quietinho, cara. Vai ter que ficar quietinho, senão vai dar ruim pra ele. E acredito que esteja até analisando já um técnico pro mercado, né? Pode acontecer. Verdade, verdade. O Anderson ele deu um tiro no próprio pé, né, cara, com a declaração daquela, pedindo um reforço. A gente sabe que vai chegar. A gente sabe que vai chegar a contratação. A gente sabe que vai vir bons jogadores. Folha salarial vai aumentar. A gente vai ter um time competitivo no brasileiro. Mas é o Carioca, né, gente? Pelo amor de Deus. A função do Carioca é a gente olhar o Matheus Nascimento, olhar o Juninho, ver se o Romildo vale a pena ficar no time, observar o Hugo novamente, né? Dar rodagem para o Hugo, ver o menino da lateral direito, Vitor Marinho, botar o Kaique para jogar para ver se vai render. O Carioca é isso. A gente vê
nosso rival da Lagoa, né? Com a molecada, boa molecada, e tá vendo quem pode render no time profissional. Né, Ô, Doug? É mais Léo, ou menos isso, né? ô, Léo, a função do Carioca também é pra derrubar técnico. Eu acho que nos últimos 5 anos só o Chamusca não foi demitido no estadual. Então o Enderson acaba ficando Então, com assim, esse mas o problema. Chamusca entra na gestão atual, né? A gestão atual tem uma visão diferente, ela consegue manter um técnico. Ainda mais agora que a gente está sabendo, está sendo na mídia assim, esquece o estadual. Então, o Botafogo sabendo que tem que esquecer o estadual, então assim, o Enderson pode ficar mais tranquilo, mas agora ele cria uma pressão para ele mesmo, né? Uma pressão desnecessária, né? Não, isso é verdade, sem dúvidas. Mas aí, diferente de todos os anos anteriores que a gente teve, esse é o único ano que a gente tem uma perspectiva gigantesca de melhora, né, cara? Então, a gente tem a obrigação moral de esquecer o Carioca. Assim, a gente também tem a obrigação moral de classificar para as semifinais e aí perder o clássico na semifinal, ok. Não classificar é pior ainda. Mas a gente tem a obrigação moral de esquecer o Carioca. O cara tá lendo ali na notícia, né, que falta, não só lendo, ele já sabe lá de dentro, falta só a parte burocrática para fechar com bons jogadores. Ele, em vez de esperar, tá vendo que tá fechando com bons jogadores, vai ter um Elkson na mão dele aí, o que tudo indica, vai ter Elkson. E ele começa a reclamar, pedindo reforço, reclamando da demora, sabendo que é só uma questão burocrática que tá impedindo de assinar agora com bons jogadores. Tá vendo que o Botafogo tá se movimentando no mercado, vai trazer reforço bom para ele. Então, assim, não tinha necessidade dele falar isso e falar isso no primeiro jogo ainda. No primeiro jogo da temporada. É lógico que o jogo ia ser ruim, então não tinha necessidade dele criar esse problema, criar assim uma notícia negativa, sendo que tá vendo que o clube tá andando para coisas boas. E foi o que o Textor falou, né, cara? Ali está um projeto a longo prazo, que é ganhar campeonato, não ganhar o próximo jogo, né? Próximo jogo, neste momento, não serve de nada. Basicamente, o jogo contra o Bangu não serve de nada. O nosso objetivo é chegar no brasileiro forte, com um time competitivo, para poder fazer um brasileiro sem sustos, talvez sonhar com a Libertadores. E o Enderson tem a oportunidade, se ele ficar com a boquinha fechada, tem a oportunidade de ter o melhor time da vida dele em mãos, não é, Gui? Pô, sem dúvidas, sem dúvidas. Cara, o Enderson, eu acho que, tipo, ele viu o jogo horrível que foi, e ele tentou jogar pra torcida e falou assim, ó, a culpa não é minha não, hein, gente. Só que um cara experiente que nem ele, que fez o Quis ótimo tirar o dele trabalho. da reta, né? Eu acho que ele fez isso. Eu acho que ele fez isso. Um cara que fez um ótimo trabalho internamente no grupo, né? Em gestão de grupo. Pô, ele fazer isso, ele cometeu um erro bobo, um erro de principiante. Não pode acontecer de novo, não, isso aí. Ele colocou de uma forma errada, né? Ele quis tirar o dele da reta e tirou de forma errada. E assim, o time foi ruim, mas se a gente olhar, por exemplo, a temporada passada, o time que começou, estreou também contra o Boa Vista, né, coincidentemente, só 3 jogadores que foram titulares no primeiro jogo jogaram assim o final do brasileiro da Série B. Só 3 jogadores continuaram. Foi o Diego Loureiro, o Canu e o Varley. O resto, pô, aquele time que estreou na temporada passada tinha Babi, o Benevenuto, Nazário, Luiz Otávio, Rickson. Então, assim, o time de hoje está ruim, mas vai mudar, cara. Igual o time do ano passado mudou. Então, assim, não precisa ter desespero por causa do primeiro jogo, por causa de um time ruim do primeiro jogo. A gente sabe que vai mudar. Mudou ano passado, sem dinheiro. Imagina agora que está vindo dinheiro, a gente está vendo jogador aí que negociando. Por falar em jogador negociando, essa matéria aí que a gente tá falando sobre a matéria da Renata Medeiros, ela deixou com uma pulga atrás da orelha sobre alguns jogadores que eu acho que não vem mais não. Por mais que a torcida queira. Inclusive ela falou sobre isso no Twitter, eu tava olhando aqui. Ela falou assim, tá claro no texto. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai ter surpresas. Mas o Enderson, cara, o Enderson ele vacilou também porque os principais jogadores que poderiam estar no time não jogaram. Ele tem um time em mãos, cara. Ele tem um Erisson que não jogou ainda, um Barreto que não pôde jogar ainda. Tem um pessoalzinho ainda que não pôde estrear. E ele ainda fazer uma palhaçada dessa, ele só quis chamar atenção mesmo. E agora o chefe sabe quem ele é, né, cara? Talvez antes não tinha conhecimento dele ainda. Aí, rapidinho.
Entrei aqui no Twitter, um perfil conhecido de um jornalista chamado Ekren Kunur, italiano e tudo, falando que o Botafogo ofereceu ao Benfica 4 milhões de dólares pelo Gabriel Pires. Sei não, hein? A coisa virou. Botafogo oferecendo 4 milhões? A De coisa virou. dólares. De dólares, de dólares. A coisa virou. Mas assim, vocês viram o que o John Textor fez no Crystal Palace quando ele chegou? O combinado era ele investir X. Só que quando a torcida abraçou e convenceu ele emocionalmente, ele investiu além daquilo que estava proposto. Então eu acho que ele pode fazer isso também. Claro, não é obrigação, mas ele pode acabar fazendo. Se ele fez isso num clube que ele tem 40%, imagina em um que ele tem 90%. Então eu acho que ele pode estar pensando nisso também. A moeda, ele até falou, né, nas entrevistas, se eu não me engano, do GE, que a dívida do Botafogo não é alta, né, cara? Comparada ao a fraca valorização do real no mercado, né? Que a dívida do Botafogo não é alta. Assim, 4 milhões de dólares eu acho muito alto ele cogitar investir agora num jogador de 28 anos. Se fosse um jogador jovem, ok, mas de 28 eu acho difícil. Mas tô gostando desse Botafogo, hein? Tô feliz. Contratar, buscar jogador, pagar alguém. Pô, a gente tem dinheiro para pagar alguém. Quando a gente imaginou isso, Doug? Pô, a gente não tinha, né? Os valores assustavam, agora não assustam mais. Então, assim, até você falou, parece fake news, ver o Botafogo oferecendo 4 milhões de dólares, euros. 4 milhões de dólares. Só que esse jornalista, no Twitter, ele tem 160 mil seguidores, cara. É um perfil verificado. Então, assim, tem nome, né? Tem credibilidade. Exatamente. Porra, 160 mil seguidores não é qualquer um não, filho. É alguém com credibilidade, né? Ele fala que ele trabalha com notícias de transferência em torno do mundo. Estou iludido, foda-se. Não, eu tô iludido desde 2019, quando lançou a SA. Só um corte aqui rapidinho. Vocês falaram de que jogadores não podem vir, vocês acham que não vem quem? Eu acho que o Elkerson não vem. Não vem. Pelo que a resposta da Renata a um Twitter aqui agora no comentário dela, ela falou assim, gente, tá no texto. Eu preciso ser mais clara que isso. Então, tipo assim, eu acho que não vem. É que eu não li esse tweet, eu não li esse texto, né? Eu não vi como é que é. Porque pelo que falavam, só faltava esse dinheiro do Textor para ele trazer o Elkson. Então, mas vamos lá. Ele falou que não vai contratar baseado em emocionalismo, né? Ele quer alguém que chegue e que possa também dar lucro. O Elkerson tem 32 anos e ganha muito alto. A longo prazo, isso vai dar retorno financeiro ou vai dar custos? Será que a imagem do Elkerson trabalhada no meio do marketing, será que vai dar retorno ao clube? Então, assim, eu acredito que sim. Eu acredito que se Botafogo vende camisa e outras coisas relacionadas ao Elkerson. Só que, olhando friamente como um empresário, eu não sei se daria retorno além do técnico, entendeu? Porque ele consegue um jogador da mesma capacidade do Elkerson com 23, 24 anos, olhando o mundo da bola aí. Então eu acho que pode não vir. Ele pode mesclar, né? Um jogador mais velho para dar um resultado esportivo, um jogador mais novo para dar um retorno financeiro. Mas ele falou na entrevista com o GE que nesse primeiro momento também ele vai trazer jogador mais experiente para dar cancha a esse time, que o time é muito novo, entendeu? Ele quer, de certa forma, já uma resposta a curto prazo, né? Nesse ano ele já quer uma resposta. É a mesma fórmula usada pelo Flamengo do Jorge Jesus. Tinha muitos jogadores velhos e tinha muitos jogadores novos. O Atlético Mineiro, ano passado, e o próprio Fluminense está tentando montar um time assim, né? Mesclado. Tem muitos jovens, mas também tem muita gente experiente. Então eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Porém, um cara que ganha 1 milhão por mês, eu acho que é meio exagerado. Eu quero que ele venha. Eu gosto da ideia, eu acho muito bacana a ideia. Só que se ele não vir, a gente precisa ficar preparado também. Agora, não é o Rotenberg que está contratando baseado em emoções.
É um analista, um empresário, é um cara que está visando dinheiro a longo prazo. Então a gente também tem que estar preparado para negativa. Mas eu vou te falar, porra, pra pagar assim 600, 700 mil num Elkson, que já tem uma identificação, a torcida já tem uma aprovação, vende excelentes números na China, tá, é a China, mas, porra, entre isso e pagar 400 mil no Luiz Adriano, que já vem embaixo umas 3 temporadas, eu fico com o Elkson, mano. Não sei se é o saudosismo, mas eu fico com o Elkson. Né, Douglas? Então, O que que você acha? a gente tá se prendendo a esses dois nomes, entendeu? Eu acho que pode ter um terceiro nome que vem da Europa ou de um outro lugar, que se encaixa e que ganhe 300 mil e tenha 23, 24 anos. Eu acho que a gente está se prendendo aos nomes que estão circulando. A gente tem que entender isso. Cara, Até porque esse Gabriel Pires, o Sarate lá, a gente nunca tinha ouvido falar, né? assim, não faz sentido se não quiser o Elkson, mas estiver indo atrás do Luiz Adriano. Aí, pra mim, não vai fazer sentido, porque eu acho o Elkson melhor do que o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano vem de uma fase ruim, né? Então, assim, não tem uma identificação com o Botafogo, vai ser uma aposta e aposta cara. E também não vai ter um retorno financeiro. Então, assim, o Elkson seria mais viável do que o Luiz Adriano. Então, assim, não faria sentido desistir do Elkson e ir atrás do Luiz Adriano. O Luiz Adriano eu acho até surpreendente, porque é um cara que brigou, ele discutiu com a diretoria, é um cara que discutiu com a torcida do Palmeiras e um cara que quando acaba o jogo ele tá nas baladas. Pô, cara, eu não acho que seja um cara com perfil pro Botafogo atual. Não acho. Eu acho até estranho estar negociando com ele. E questão de idade, ele é mais velho que o Elkson, né, cara? Ele vai fazer 35 já. O Elkson acho que tem 32, né? Mas eu ainda, de certa forma, ainda acho o Elkson mais bola que ele, independente de salário. Tecnicamente falando, eu acho o Elkson mais bola que ele, que o Luiz Adriano. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu prefiro o Elkson também. Mas aí agora a gente fica na cabeça, né? Vindo, né, que a possibilidade do Oscar Romero vindo, ele ou Chay, Doug, quem você acha que os dois vão jogar no meio, né? É um ou outro, porque o Oscar é aquele camisa 10 clássico. E a gente já viu que o Chay na ponta não rende, né? Tem que jogar por dentro. E aí, Oscar ou o Chay vai bancar um pouquinho? Cara, se eu não me engano, o Romero é igual o irmão dele e joga pela ponta, né, não? E até tem aquele vídeo Não, dele não. driblando o Daniel Alves, ele tá na ponta Ele é esquerda. 10. Não, aí é lance ao acaso, mas ele é 10, camisa 10. Ah, tá. É porque eu tinha uma visão dele assim mais pela ponta. Se ele vier assim, se ele fosse um ponta, seria bom. Ele joga até de um pouquinho recuado também. Igual o Renato fazia naquele time. Um 8 ali. Ele também tem qualidade para jogar ali atrás. Só que ele é 10 Sim, mesmo. sim. O Gabriel Pires também faz essa função. Mas o Gabriel ele é mais volante. Ele é mais um segundo volante. E temos o Romildo também, né, cara? Já tá adaptado ao time. Quem precisa desses caras quando se tem Romildo e Barreto, né não? Cara, tem aquele cara que faz no Sport TV, ele imita vozes. Tem um vídeo dele que ele fala assim, Romildo? O Mas quem é Magno. Romildo? Vou procurar esse vídeo. Romildo? Mas quem é Romildo? Caraca, é muito engraçado foi isso, cara. Cara, No e o jogo John seguinte, Textor viu aquela pelada, né, contra o Boa Vista. ele viu, cara. E outra, ele pediu pra alguém pagar pra ele, que ele não podia pagar. Já viu isso, cara? Caraca, que vergonha. Mas aí, ele deu uma cornetada também no mercado brasileiro, né, cara? Porque ele não conseguiu pagar, porque ele não tem CPF, não tem, e o cartão de crédito dele é internacional e não aceitava no pay-per-view. Olha que bizarro, cara. É mais ou menos o que tava vendendo na camisa do Botafogo, né? Que a galera lá de fora não conseguia comprar porque não tinha CPF. Cara, isso é bizarro, cara, porque você bota uma parada pra vender em 8 países diferentes, só que quem mora lá não pode comprar. Então, tipo assim, o Brasil ainda tá muito atrasado, cara. Tem muita coisa pra melhorar ainda. E que bom que o John Textor veio. Isso abre portas não só pro Botafogo, mas para outros clubes poderem melhorar essas coisas. Porque, tipo, um campeonato carioca não abrange só o Botafogo. Tem mais 3 clubes grandes aqui que querem vender para fora e não conseguem. Justamente por causa disso.
Então eu acho que agora, a partir desse ano, muita coisa vai mudar a nível de estrutura aqui no Brasil. Eu acho que acredito que vai mudar. Principalmente esse negócio de tudo tem que pedir CPF, cara. Lá fora não tem isso. Eu acho que o Botafogo, nessa questão, com o Textor, ele pode ser o pioneiro nessa parada de internacionalizar a marca, né? Porque ele pode muito bem chegar ali na sua loja oficial, nas coisas para vender, e não pedir mais CPF, e a galera. Porque, tipo assim, internacionalizar a marca não é só vender para fora, é vender para fora e ter gringo comprando, entendeu? Porque desse modelo que o Botafogo está fazendo hoje, vende para fora, mas é para brasileiro comprar. Mas aí, por exemplo, essa parceria que a gente tá fazendo com a torcida do Crystal Palace, a galera lá quer comprar. Eles estão buscando a camisa no Shopee da vida, DH Gate, que vende, é parecido com o Shopee. Eles estão comprando camisa do Botafogo assim, essas réplicas de primeira linha que falam, né? Eles não estão comprando a original porque eles não conseguem comprar porque pede CPF. Então, olha o quanto o Botafogo tá perdendo de grana com esse modelo de mercado pedindo CPF o tempo todo. E, cara, assim, o Botafogo perde essas oportunidades já há muito tempo. Até uma coisa que a gente criticava quando o Honda veio foi que faltou o Botafogo entrar no mercado japonês. Honda Tinha não, muito. Seedorf. O Seedorf lá atrás, mas a gente tem um caso recente aqui também do Honda. O Seedorf deu certo no Botafogo, né? Diferente do Honda. Foi até bom você Não, lembrar. sim, mas a questão de Sim. começar a vender lá para Então, fora. O seria louco, mais fácil. o louco Seria mais Abreu, fácil o fazer. louco Abreu atraiu torcedores do Uruguai, cara. E a gente não conseguia fazer nada em torno do Louco Abreu, que é mais antigo que o Seedorf. Então, são dois casos que deram certo em campo, que seria mais fácil assim, de fazer algo internacional. Pô, o Seedorf tricampeão da Liga dos Campeões por 3 clubes diferentes, né? Acho que ele tem 4 títulos, na verdade, de Liga dos Campeões. Mas assim, o... no Honda, recentemente, tinha vários fãs japoneses querendo comprar coisa do Botafogo e tudo, e o Botafogo não conseguiu entrar no mercado japonês, não conseguiu sair do Brasil. Teve aquele bonequinho do Honda lá, mas nem sei se chegou a ser Mas com esse vendido para o modelo Japão. atual que o Botafogo tem, ele não ia conseguir vender também. Como é que o japonês ia comprar se não tem CPF? Sim, então, aí com essa chegada do Textor, ele já chegou falando de internacionalizar, de entrar nas oportunidades. Aí quando nessa agora o Botafogo nessa parceria com a Foot Fanatics, a gente vê vai começar a vender camisa para o Japão e para outros países. Então, assim, a gente teve a Então, chance. Dom, então, mas é o que eu tô falando. Vende, mas só consegue comprar se tiver CPF. A Sim, questão é sim, mudar eu o modelo entendo. de compra. Essa é a questão. Não só gringos não, tá? A gente lê aí direto o Leandro Estrela, que é um botafoguense que mora fora do Brasil. Ele tem dificuldades para comprar camisa do Botafogo, produtos do Botafogo. E é brasileiro, cara. Para ver como é tão arcaico o sistema de vendas no Brasil. Sim, então aí agora com a chegada do Textor que ele vai conseguir ajeitar. Vai precisar vir um cara de fora para conseguir quebrar essa parte burocrática e conseguir entrar em outros países, vender produto. E não só vender Ó, produto, ele está um pensando até exemplo. em centro de treinamento. Ele fala, você vai encontrar a marca do Botafogo em centros de treinamento em outros países. Então, assim, ele está com uma visão muito ampla para internacionalizar o Botafogo. E, cara, a gente não conseguia sair do Brasil, assim, falando de marketing, falando de venda de produtos. A gente não conseguia. Até agora, a gente não. é, a gente está tentando sair agora, né, com essa venda de camisa e não está conseguindo. Tem essa parte do CPF ainda, então tá precisando, cara, vir de fora, o cara entende de mercado, ele também ele era um dos acionistas, né, da Fubo TV, então, assim, por ela, ele pode comprar um direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, ajudar a internacionalizar mais ainda, então, tem muitas oportunidades e muita coisa que ele vai querer fazer para internacionalizar o Botafogo. Ó, um exemplo que a gente pode passar agora, né? Uma possível contratação, caso o Elkson venha. É um nome forte na China e é um mercado que é gigantesco, cara. São 1 bilhão de pessoas, entendeu? Então, essa mudança realmente tem que acontecer para a gente buscar novas receitas, né? Aquilo que a gente sempre ouviu falar, buscar dinheiro novo. Mas para buscar dinheiro novo, a gente tem que fazer algo novo. Continuar nas situações arcaicas não vai mudar nada, né? E para encerrar aqui nosso podcast, vamos começar o nosso palpite Estrela Bet, com o nosso tipster.
de primeira linha, de qualidade. Gui, qual o seu palpite aí para Botafogo e Bangu? Qual a dica que você dá para a galera? Pô, faz isso comigo não, cara. Se o Botafogo jogar igual no último jogo. Não, brincadeira. O Botafogo vai com Barreto e Erisson. E, cara, eu acredito que vai dar qualidade ali na frente. Vai ser melhor do que ter Fabinho e Romildo, né? A gente vai ter Barreto e Romildo ali na volância. Vai ficar melhor. Acredito que o Erisson, com 15 minutos de jogo, já vai marcar o primeiro gol. É um moleque que chama gol pra caraca, faz muito gol. Ele vai ser artilheiro do Carioca, o pessoal vai até esquecer de querer medalhão. Então, assim, Erisson, esse moleque fede a gol, cara. Pode apostar que ele vai fazer gol. Sem medo de errar. Mas qual dica você dá de palpite assim, se a pessoa quiser apostar uma graninha? Qual a dica que você dá? Eu vou falar o que eu costumo fazer. Jogo do Botafogo é mais de um gol. Vai ser 2-1 Botafogo. Infelizmente a zaga ainda vai dar mole, porque a gente tá sem o Rafael ali agora. Tem o Romildo ali na contenção, mas 2-1. Eu vou apostar em 2 gols do Botafogo. Então é isso, tá aí nosso palpite, Estrela Bet, né? Patrocinadora oficial do Fogão e parceira aqui do nosso podcast BFR Notícias. E também temos o nosso patrocinador Aprenda.mate, Instagram, né? Aulas particulares de matemática com desconto, você arruma lá, beleza? Então é isso, galera. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Falamos sobre muita coisa. Foi um prazer debater aqui com você, Doug, com você aqui, Gui, e com a galera que está nos ouvindo, tá? Então você pode acompanhar esse podcast, seja no YouTube, Spotify, Deezer, estamos lá. Não esquece de seguir a gente no Instagram, Notícias do BFR, e no Twitter, Notícias do BFR. Então é isso, galera. Valeu, Doug. Forte abraço. Valeu. Despedida aí pra galera. Valeu, pessoal. O primeiro episódio aqui, né, do BFR Notícias do nosso podcast. Então, assim, vem muito mais coisas por aí, entrevistas, mais convidados e tudo mais. Valeu, rapaziada. E é isso, Guilherme. Dá sua despedida aí pra galera. A coisa virou. Ponto. Valeu, rapaziada. Agora nós temos um pessoal que joga xadrez, não damas. Então a coisa virou. Somos profissionais. O título da Copa do Brasil é logo ali. É isso, galera. Tamo junto. Fui.